bem, prosseguindo o nosso papo sobre os hebreus, o que acontece depois da morte do Salomão? Depois da morte do Salomão, os hebreus acabam entrando num processo de cisma, a gente vai chamar de cisma hebraico. Por quê? Porque eles entram num conflito tão grave, que eles acabam se dividindo em dois reinos. Alguns autores falam que essa divisão, esse cisma, ele não é a divisão de um reino unificado, mas é o fim da união que existia entre Israel e Judá, na época do Davi, na época de Salomão, né? E quando morre Salomão, esse pacto acaba não indo adiante, acaba não permanecendo. E aí, aquela velha rivalidade, aquele velho dualismo que existia entre o norte e o sul, né? Ele acaba vindo à tona depois da morte de Salomão. E aí o que acontece? O que acontece é que o pessoal da tribo de Benjamim e da tribo de Judá se juntam em torno do Roboão, que é o sucessor do Salomão, e eles formam o reino de Judá. O reino de Judá vai ter capital em Jerusalém. Ok? O reino de Judá, ele é o reino que fica no sul, ele é mais organizado, ele vai ser um reino mercantil, e ele vai ser o reino que vai preservar a fidelidade aos princípios tradicionais do judaísmo. Já as demais tribos vão formar o reino de Israel, elas vão se agrupar em torno do Jeroboão, e esse reino de Israel vai ter capital em Samaria. Esse reino é o reino que fica no norte, e esse reino vai ser um reino agrícola, vai ser um reino pastoril, e vai ser um reino onde esse culto a Yahvé vai ficar comprometido, por causa da entrada de rituais, de cultos feitos para outros deuses, né? Deuses estrangeiros, e que era uma coisa que dentro do judaísmo não era permitida, mas eles vão fazer, porque eles não vão seguir os princípios tradicionais do judaísmo 100% na maior parte do tempo. Então essa vai ser uma característica que a gente vai ver acontecendo aqui no reino de Israel. Esses dois reinos, com o passar do tempo, eles passaram por um processo de conflitos com outros povos e também acabaram sendo derrotados em alguns momentos. O reino de Israel, por exemplo, ele foi derrotado pelos assírios em 722 a.C. Os assírios eram liderados naquele momento pelo Sargão II e eles conquistam esse reino, o reino de Israel, nesse momento. Já o reino de Judá, tem um momento em que eles são tributários dos egípcios, né? De novo aí ligados aos egípcios, na época do faraó Shekonk, né? Eles estão pagando tributos para os egípcios, mas depois eles vão ser conquistados pelos caldeus, já na liderança do Nabucodonosor II, e essa conquista dos hebreus, do reino de Judá, pelo Nabucodonosor II, ela acontece em 587 a.C. Nessa época que os caldeus conquistaram o reino de Judá, eles destruíram Jerusalém, eles destruíram o templo de Jerusalém pela primeira vez, e eles levaram esses judeus como cativos para a Babilônia. Por isso que essa época é chamada de cativeiro babilônico. O que é o cativeiro babilônico na história dos hebreus? É esse momento no qual eles estão subjugados pelos caldeus, né, pelo Nabucodonosor, e eles são tirados, né, são levados como cativos, como prisioneiros, para a Babilônia. E ali eles ficam de 587 a.C. até 539 a.C. Até que os caldeus vão ser derrotados pelos persas, e aí quando os caldeus são derrotados pelos persas, as áreas que estavam sob o domínio dos caldeus passam para a mão dos persas. E aí, inclusive, essa região, que era a região dos hebreus, que tinha sido conquistada pelo Nabucodonosor, agora ela vai para a mão dos persas. E aí, no momento que os hebreus caem na mão dos persas, no reinado do Ciro, o Ciro autoriza a volta dos hebreus para Jerusalém. Acaba o cativeiro babilônico, a gente tem a volta desses hebreus para Jerusalém, e com a volta deles para Jerusalém, eles vão reconstruir o templo de Jerusalém, que foi destruído na invasão ali dos caldeus, né? Vão reconstruir o templo e tudo mais. Muito bem, só que aí depois de algum tempo, eles vão passar por novas invasões, e aí nessas novas invasões, eles vão ser dominados pelos macedônios, na época que o Alexandre, o Grande, domina, né, toda aquela região e constitui o maior império do mundo antigo. Até aquele momento, essa região onde os hebreus estavam acaba caindo na mão do Alexandre o Grande, na mão dos macedônios. E aí lá na frente, os macedônios, né, que já no império do Alexandre e tudo mais, eles vão ser derrotados pelos romanos, porque a gente vai ter o Império Romano, né, já como o maior império também do mundo antigo, superando os gregos. E aí na época que todo aquele mundo do Império do Alexandre cai na mão dos romanos, aquela região também vai para a mão dos romanos, né? E aí os judeus, eles vão se rebelar contra esse domínio romano, vão fazer uma revolta, né, contra o domínio romano, e essa revolta judaica que acontece em 70 depois de Cristo, ela vai ser duramente reprimida, né? Os romanos vão reprimir duramente essa revolta que os judeus fazem no ano 70, e aí com essa repressão romana violenta, o que acontece?
Jerusalém acaba sendo destruída de novo, o templo de Jerusalém acaba sendo destruído de novo, e aí do templo que antes existia, sobrou apenas uma parte da muralha que cercava o templo, que fica conhecida como o Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, né, que é onde os judeus até hoje fazem orações ali, colocam papéis com orações nas frestas do muro e tudo mais. Mas é o que ficou do templo de Jerusalém, dessa segunda destruição que o templo sofreu já na época dos romanos. E aí nessa mesma época que os romanos reprimem a revolta judaica, destroem Jerusalém, destroem o templo de Jerusalém e tudo mais, os judeus passam pela diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é a dispersão deles por várias regiões do mundo. E por que eles vão ser dispersos? Porque eles foram expulsos dessa região pelos romanos. Essa região na época se chamava Judéia. Eles são expulsos dessa região pelos romanos, e aí eles vão ficar em vários territórios, em várias áreas, em várias províncias romanas, dispersos, e esse processo de dispersão é que a gente chama de diáspora. Diáspora judaica ou diáspora hebraica, como queiram. E esse processo de diáspora gera esse momento em que eles ficam espalhados por várias regiões, mas apesar disso eles conseguem manter a unidade cultural deles, né? A unidade que os unifica, que os identifica como esse povo, né? E eles, mesmo proibidos de voltar a esse território, vão continuar preservando isso, essa unidade cultural. E lá na frente, muitos séculos depois, já no século XX, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de toda aquela repercussão do Holocausto judaico na Segunda Guerra, aí nós vamos ter a aprovação da criação do Estado de Israel pela ONU, 1948. E é quando, com a criação do Estado de Israel, aí sim, esses povos podem regressar, né? Os judeus podem regressar àquela área, porque aí vão constituir um Estado, que é o Estado de Israel, e vão nascer enquanto nação, né? Só que aí, nesse momento, já em 1948, quando eles estão voltando, quase 20 séculos depois, né, aquela região já está ocupada pelos árabes, pelos palestinos, e eles não vão aceitar a presença de Israel ali. E aí isso vai acabar dando origem a um outro conflito, que é o conflito árabe-israelense. Mas isso aí a gente vai conversar em outras aulas, quando a gente for falar sobre a história contemporânea, já trabalhando a questão do conflito árabe-israelense. Beleza, pessoal? Vamos nessa fazer os exercícios? Vamos que vamos! Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Tô te esperando, www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!